Dificultoso também, né? Nosso adversário, acho que ele teve uma atividade única, fechada também com um time amador de Cajazeiras. Até a própria imprensa está cobrando isso local, né? Sobre poucas informações, os torcedores lá de Cajazeiras também, de não entender o que está acontecendo com a equipe. Mas o Davi, que é o nosso analista de desempenho, ele fez um trabalho bastante minucioso assim na questão de busca. Talvez a gente não consiga dar uma ideia coletiva da equipe, uma plataforma de jogo, característica de comportamento tático, mas ele fez um relatório individualizado de cada atleta do elenco do Cajazeiras. Amanhã a gente vai estar passando uma palestra para eles com os nossos comportamentos da semana, e cada jogador vai estar recebendo um link, né, de cada atleta do Cajazeiras individual. Nesse link contendo algumas ações que definem a característica no jogo. Então, exemplo, abre-se um link, clica no goleiro, característica, clica no lateral direito, característica. O Filipinho teve aqui, o Nino, o lateral esquerdo, o Bruno Gonçalves, o Daniel. Alguns atletas, qual que é o que determina eles numa característica de jogo. Aí a gente tem uma base de quando tiver a escalação, a troca da escalação na estreia, a gente consegue entender o coletivo unificado, né? Então foi uma forma de não deixar nenhum atleta sem informação do adversário que a gente vai enfrentar. Bom, acho que a gente teve um tempo bom para se preparar, desde o dia 17 de novembro. A gente conseguiu 6 jogos, treinos, né, nesse período. Isso é importante. Só que foi um grupo que ele foi se formando ao longo desses dias, né? Então, base num grupo apresentou já no dia 17. Alguns outros jogadores que estavam vivendo outras competições chegaram após. Caso mais específico de Patrick, de Augusto, depois veio a questão de Everton Heleno e Joãozinho. Aí precisamos repor a questão de a saída de Igor. Chegou o Gabriel Iano e o Matheus vindo de fora. Mas mesmo assim, eu vejo que a gente conseguiu nos organizar bem, tá? Para iniciar uma competição. A competição, ela vai gradativamente, né? Vai ser muito curto. Então, não dá para eu falar aqui que na terceira rodada vai estar o ideal. Porque a gente vai jogar 5 jogos em 14 dias. Então a gente joga o primeiro jogo no dia 17 e o quinto jogo foi antecipado do Botafogo para o dia 31. Então é uma maratona grande. Praticamente você vai jogar sem treinar, você vai recuperar e vai atuar. O que me deixou confortável é o equilíbrio que está o elenco. Mesmo com esses atletas chegando após, teve jogos, um exemplo que eu optei, e às vezes até por uma questão de lesão, o ABC foi uma opção de modificar algumas situações, e contra o América foi por ter 5 jogadores lesionados. E o grupo suportou bem, conseguiu competir bem. Então, eu acho que para essa bateria que vai ter aí de jogos, a gente vai conseguir mesclar bem, pôr os caras inteiros para jogar. Talvez não vai ser a mesma escalação na terceira rodada, não vai ser a da primeira, né? Até porque a gente consiga estar gerando intensidade em todos os jogos na mesma proporção. Acho que tem um peso grande, né? A responsabilidade é grande. Esse grupo foi montado sabendo disso, né? A gente veio para cá para trazer o objetivo do clube.
Eu acho que a gente conseguiu quebrar um pouco através desses jogos que nós fizemos, que não foram jogos simples, né? Então foram jogos que você não vai entrar numa estreia sem ter tido dificuldade na pré-temporada. Então quem assistiu nossos 2 jogos contra a ABC parecia mata-mata de Copa do Brasil. Parecia uma semifinal de alguma competição, um jogo aqui, um jogo lá. Haja visto até uma entrevista do Marcelo Chamusca, que ele disse: o primeiro 90 minutos foram dele, agora tem os 90 minutos aqui na nossa casa. Então foram jogos que gerou isso, né? Não foi simplesmente jogos, treinos sem um grau de pressão e de dificuldade. Então a estreia ela gera a ansiedade, não só por parte da comissão, por mais experiência que a gente tem, por mais estresse que a gente já fez, os atletas também, né? Por mais experiente que seja, sempre tem o primeiro jogo, né? A primeira impressão, a responsabilidade de ganhar em casa, diante dos nossos torcedores, né? A torcida também está nessa expectativa, enfim. Então, o que a gente busca? Conscientizá-los, que a gente não pode mudar procedimento. Transferir o que foi trabalhado. É um jogo agora que vale 3 pontos, que tudo que foi colocado em prática na pré-temporada, tudo que eles produziram nesses jogos, que eles coloquem em prática agora na estreia contra o Cajazeiras, né? Então, eles estão bem cientes disso, preparados, né, de fazer uma grande partida. Sim, a gente percebe o que está, né, a questão externa. A gente vê movimentações, a gente vê uma movimentação grande na lojinha agora aí, a cobrança do material que não chegou, os torcedores vindo fazer o sócio torcedor. Acho que de segunda-feira para cá, acho que foram mais de 300 se associando, essa expectativa de querer ver a equipe de novo jogar, e a responsabilidade que nos dá em relação a isso, né? Fazer uma boa apresentação, como foi feita contra o ABC. Os torcedores que foram ver nossa ação no jogo contra o Retrô, já lá atrás, lá em Queimadas, já se sentiram satisfeitos. Depois tiveram a possibilidade de, contra o ABC, também ver uma equipe aguerrida que saiu ovacionada, né? E os jogos fora também, trazendo situações de bom jogo mesmo, perdendo lá do ABC. Foi novamente em Natal, empate com o América. Então eles estão ansiosos, como a gente também está ansioso em querer fazer valer, né? A competição. Depende do ponto de vista. Eu não posso ser hipócrita de falar que não é bom fazer 2 jogos em casa no início da competição, né? Então a gente tem 2 jogos seguidos em casa. Você estreia a primeira em casa e faz a segunda partida em casa. Então é uma situação boa, né? E que a gente tem que saber aproveitar, né? Então não adianta você ter essa possibilidade de desperdiçá-la, né? E depois você sai 2, né? Você vai ter uma viagem. Praticamente a gente joga na quinta, já tem que se organizar para viajar, que a gente vai a Pombal para jogar no domingo. Depois vem Sapé, né? O Confiança sai 2. E aí a antecipação desse jogo contra o Botafogo para o sábado. Ao início são 15 pontos em disputa em 14 dias, sendo 9 em casa. Então não é uma tabela ruim. É uma tabela que a gente tem que saber tirar proveito dela, porque daí a hora que pegar esse meio da tabela que vai ser, eu acho que o divisor mesmo para se definir uma classificação, né? Que daí vem o jogo, os clássicos, né? Botafogo na quinta, 13 na sexta, Souza acho que na sétima e Serra Branca na oitava, né? Então que a gente tenha muita concentração, muita força para iniciar bem, para poder chegar nesse momento aí onde vai ser a briga pela classificação. A gente está performando bem, com uma
pontuação boa, que nos vai aproximar do objetivo primeiro, que é a classificação. Essas mini metas, né? Mas o campeonato é muito curto. Vou dar um exemplo. O ano de 2024, eu tinha turno e retorno. Daí eu fazia mini metas, um exemplo. Então eram 18 jogos a Série C do Brasileiro, certo? Sim. Aqui a gente vai ter 9. Na mini meta, com 18 jogos, eu fazia cada 12 pontos, 7 conquistados. Pensando que uma nota de corte para classificação eram 28. Então vamos supor, você faz 16 rodadas. Se você atingir 7 pontos nessas mini metas, em cada ciclo de 12, você chega com 28 pontos praticamente classificado. Restando 9 pontos em disputa para ver o que é necessário. Preciso mais um, preciso mais 3? Não, com 28 classificou. E eu lembro que aquele ano de 24 o Remo classificou com 26. Tá? Agora, para eu fazer uma mini meta agora, sem ter uma extensão de rodadas, né? São 9 rodadas. Se eu fizer 2 blocos de 12, as 4 primeiras de 12 e 7 e as 4 do meio 12, 7, eu vou estar com 14 pontos na 8ª rodada. Eu acho que esse número não é o suficiente para a classificação, mesmo tendo 3 em disputa para a última rodada. Se a gente conseguir os objetivos, falar que você vai ganhar os 6 jogos é uma questão possível, mas existe dificuldades, ainda mais sendo 2 clássicos, né? Com Botafogo e 13. Eu acho que a gente tem que fazer bem a lição de casa, jogar forte, né? Em casa, buscando um resultado, e fora também, não ganhar, não perder. Aí é uma somatória que eu acho que você consegue o objetivo dos pontos para a classificação. Primeiro eu quero agradecer, né? Tá tendo uma receptividade legal com o grupo. A gente percebe nos treinos, alguns treinos estão sendo abertos, alguns torcedores vindo acompanhar o nosso trabalho. Percebi na minha chegada aqui, né, no meu anúncio, na minha apresentação, uma manifestação muito positiva, e que eles, nessa estreia, estejam lá, né, para nos prestigiar, para nos fortalecer. Passei pro grupo uma equipe onde tem uma torcida apaixonada e grande. Ele precisa representar a camisa que veste. Então ele tem que ter atitude no jogo, ele tem que correr mais com o adversário, ele tem que em casa ter as primeiras ações, ser mais forte na questão dos enfrentamentos, buscar a vitória a todo momento. Aí vai potencializar a nossa torcida. Agora, se a gente for um time que não está com uma proposta, não está aceso, não está aguerrido, talvez a gente não vai ter a força de fora. Então, é entender bem isso. A gente tem jogadores que são experientes, já enfrentaram o Campinense, né? A gente tem um ídolo do clube, hoje como coordenador técnico, que viveu muito aqui dentro e consegue passar para o grupo, né, o Pantera, o que é vestir a camisa do Campinense, e os jogadores entenderam, né? Então, eu peço o apoio deles, não só na estreia, mas ao longo da competição. E eu prometo que nossa equipe vai lutar, vai buscar desde da estreia até o objetivo final dessa classificação e o título. Uma equipe muito aguerrida e que vai buscar sempre ganhar dos adversários.